Olá, bem-vindos a mais um programa, O que não dizemos. Como eu sempre digo, é uma felicidade enorme ter vocês aqui, acompanhando o nosso canal, compartilhando o nosso conteúdo. E como eu sempre peço e reforço, continue fazendo isso, continue trabalhando na divulgação, continue encaminhando para aquelas pessoas que você quer ver ali mudando essa condição do silêncio, porque aquilo que nós não dizemos também nos define. Hoje, em mais um programa, nós vamos ouvir uma história de vida, vamos ouvir ali situações que acontecem no dia a dia com cada um de nós, todos estamos suscetíveis a isso, mas nós estamos trazendo luz a essas situações justamente para dizer que existe uma saída, existe um movimento, existe uma transformação e um momento certo para que tudo isso mude. Então, se você, por um acaso, já acompanhou todo o nosso conteúdo até aqui, já ouviu histórias, testemunhos falando sobre situações de silêncio, de relacionamento, da falta de comunicação, como ela pode ser prejudicial, ou até mesmo daquele silêncio que também pode contribuir para algo positivo. Tem gostado do conteúdo? Esse lugar realmente, esse espaço é para você. Continue nos acompanhando e hoje nós vamos para mais uma história que eu tenho certeza que vai de encontro com a sua vida, tá bom? Então, como eu falei, já convido alguém para assistir, já compartilhe o link dos nossos canais, nas nossas redes e vamos falar sobre aquilo que fica preso na garganta. Hoje o nosso convidado, muito especial, um amigo nosso, amigo da família, vai contar um pouco aí sobre a sua trajetória, sobre a sua história de vida, compartilhando situações que você pode se identificar e muitas vezes até tirar alguma lição daqui. Hoje nós vamos conversar com o Efraim Silva, ele é professor de educação física, também naturopata. Olha que foi um trava-língua aqui para eu conseguir falar isso, hein? Mas ele vai explicar um pouquinho melhor e aí vai não só falar um pouco da atuação, de como ele trabalha, de como ele tem aí exercido, né, tanto essa profissão e não só a profissão, viu, galera, mas o cuidado com o próximo, que eu tenho certeza que ele é um cara que pensa muito nisso, mas ele vai falar um pouco dele, da vida. Vamos às apresentações então. Bem-vindo, Efraim, seja bem-vindo ao nosso programa, O que não dizemos. E eu queria que você falei um pouco, mas nada como ouvir diretamente de você falar sobre você, né? Quem é o Uhum. Efraim? Fala um pouco dessa atuação aqui que eu já comecei aqui com a galera, mas é legal ouvir de você aí o Claro. que você tem feito e a sua atuação. Se apresenta pra gente, por favor. Legal, obrigado primeiramente pelo convite, Eliabe. É muito importante estar aqui. Por quê? Porque o que eu passei precisa ser divulgado. Antes eu tinha a mente travada, pensando em, né, numa situação. Eu passei por tudo isso, mas não pode ficar comigo. Porque depois que eu aprendi realmente que quando você passa por uma situação, você pode ser cura para alguém, né? Então eu tenho a necessidade de falar, não me aparecer, mas falar, porque eu sei que tem muitas pessoas que precisam de uma direção, né, um segmento do que eu passei e eu passando para ela. A facilidade, desculpa, a facilidade não, a forma mais acessível para chegar a um bem comum, que é a saúde, que é aquela forma que a gente quer, na verdade, aquele momento especial de cura, é o que eu quero levar para as pessoas, né? Então, eu sou professor de educação física, né? Amo demais essa área. Também naturopata. Um naturopata é o profissional que cuida de todo, no geral, todas as pessoas, o humano em si, até animais também com a alimentação natural. O que que é a alimentação natural? Além de ser a alimentação natural, que eu sempre digo, que é aquela alcalina, que é aquela que cura as pessoas de todo tipo de doença. Então, se você tem o seu intestino ele totalmente alcalino, você não tem problemas com doenças, né? Então, a nossa vida hoje ela é muito conturbada devido à correria, situações que a gente são inesperadas e inusitadas, e a gente não está esperando aquilo. Aí surge aquele probleminha que é muito conhecido, que os médicos sempre recomendam, né? Que recomendam a evitar, que é o estresse oxidativo, né? Uhum. Então, esse estresse oxidativo, ele acaba com a gente. Se a gente souber dominar ele, a gente tem menos problemas emocionais, né? A gente tem uma outra postura. Então, esse é o meu trabalho, buscar pessoas que precisam de uma orientação e as pessoas estão tão acostumadas com as doenças, com as dores, que elas acham que não tem mais cura. Então, por isso que eu encho o meu Instagram de relatos de pessoas que foram curadas de doenças crônicas seríssimas.
Então, para não ficar nas minhas palavras, eu falo, ó, para você que você de repente está duvidando do meu trabalho, vai lá no Instagram. Aí eu falo, ó, para você ter ideia, tem várias pessoas falando, não é justamente uma pessoa. Então eu não paguei para elas falarem bem de mim. Sim, sim, tá Porque, lá, comprovado, porque né? eu falo isso? Porque até eu estive nesse momento. Quando eu fiquei sabendo que a naturopatia ela tem esse poder de curar as pessoas, eu duvidei demais. Não existe isso, né? Isso não tem como. Então eu fiz o curso, é, ainda estou estudando, ainda sou naturopata, estou sendo, na verdade, né? Porque Preparado, né, para ir. exatamente. Aí o que acontece? Percebi que existe sim uma cura, porque não é somente a alimentação natural, existe protocolos de limpeza, né? Sim, Esses sim. protocolos de limpezas levam um tempinho, mas a cura é certa, né? Então, para você ter uma ideia, a quantidade de médicos integrativos estão crescendo assim de forma exponencial. Sim. E isso me faz muito feliz, porque as pessoas estão vendo que não é o que eu estou falando, somente o que eu estou falando, são outras pessoas. Então, aqueles médicos que estão saindo do tradicional e indo para a alternativa, isso é impressionante. Isso agrega valores e curas. E você não concorda comigo que quando um vizinho seu ou um familiar seu é curado por alguma técnica natural, sem precisar de uma alopatia, que é aquele remédio que a gente compra na farmácia, você percebe que você tem essa facilidade, muito mais barato, né? Então, Sim. isso é lindo demais. E aí, o que aconteceu? É nesse momento em que eu estava procurando alguma coisa para minha vida, para melhorar, porque eu passei por uma depressão muito profunda. Foi aí que você encontrou a naturopatia, talvez? Exatamente, foi isso mesmo, perfeito. Eu sabia que existia uma cura, mas não sabia como. Tentei os remédios? Tentei. Não consegui, porque ele chegou até um limite e não passava daquilo. Eu falava, aí eu sempre tenho esse contato com Deus, e falava, Deus, o que precisa para ser melhorado? Por uma das coisas, primeiro, Liab, que a gente tem que fazer, que não tem como sair disso, é você primeiro tirar a sua soberba, né? A soberba do ser humano acaba. Nem é a doença em si, né? Prepotência, eu tinha tudo isso. Porque eu vivia num mundo de viajando, restaurantes, pessoas famosas. Entrei nesse contexto. E esse contexto não era meu. Eu vivia de ilusão. Então, eu trouxe isso para minha família, para mim, na verdade, e expandi isso para minha família. E minha família falou assim: não, Efraim, você não é isso. Você é outra pessoa. E eu não queria entender. Porque a gente, quando está confortável em um contexto em que nos agrada, o que acontece? A gente não quer sair, né? Sim, sim. Mas o que eu agradeço é que o Espírito Santo teve misericórdia de mim através das orações, as orações da minha mãe, da minha avó e do meu pai. E eles não Certo. deixaram de orar por mim. Isso é o segredo, na verdade, da vitória, né? Então, por isso que quando minha mãe faleceu, já tem uns 3 anos, e aí um irmão da igreja falou assim: olha, Efraim, quando a sua mãe for, você vai ser o cabeça da família. Quando ele falou isso, as minhas Você já sentiu o lágrimas, o peso. peso, eu falei: não, eu não quero isso para mim. De Sim. jeito nenhum. A minha mãe que vai ser a estrutura e ela vai ficar comigo, custa o que custar. Era algo que você não esperava, né? Não Ó, esperava. mas vocês viram que o Efraim já aqui falou um pouco de toda essa pressão, de como as coisas começaram. Exatamente. E aí, como que foi um processo para ele, né? E para você, né, Efraim, dessa mudança através de Deus, principalmente da Principalmente. naturopatia, né? Mas a gente vai voltar e vai falar com calma aí sobre como que foi esse processo. Hoje você Certo. atua nessa área, você então tem ali o amor pela educação física, igual você comentou, e a naturopatia é algo também que deu uma mudada na sua, né, na sua forma de enxergar e de pensar, né, na vida. A atuação hoje para as outras pessoas, né? Como você implanta isso com os seus clientes, posso chamar assim, ou seus pacientes, né? Isso. Melhor assim, né? Pacientes. Seus Isso. pacientes. O porquê que você sentiu esse desejo? Eu sei que a gente já vai voltar na história, Certo. mas sem contar como que o Efraim se sente Uhum. fazendo isso que ele gosta para os seus pacientes. Qual que é o benefício para o Efraim que Certo. exercer isso traz para o Efraim? Eu não entendi o que era amar o próximo, né? Primeiro, antes de tudo, a minha mãe e meu pai, eles foram missionários, né? Então eu acredito que eu tenho esse DNA dos meus pais, né?
Eles faleceram, mas deixaram alguma coisa que é muito importante dentro de mim. Só que eu não sabia qual era a minha direção. Então eu trabalhei em todas as áreas dentro da igreja para ver como que era que realmente o meu contexto, o que seria útil dentro da obra. E eu não conseguia me acertar. Aí Deus é tão lindo e estrategista, né? Sabe o que faz. Ele mandou uma pessoa conhecer, que é uma missionária muito, muito conhecida no meio contexto cristão, e ela começou a me direcionar. Efraim, é isso, é isso, é isso. Então, isso começou a exacerbar no meu ser de uma forma tão linda. E aí, Deus começou a me levar muito no passado o que a minha mãe e o que meu pai falavam, né? Chegou um tempo que meu pai e minha mãe trouxeram pessoas dentro de casa que estavam na rua, né? E aí eu falei, mãe, mas você não tinha medo? Pai, você não tinha medo? Colocar alguém aqui Colocar dentro. um alguém estranho. Mas naquela época a gente não tinha esse mesmo contexto deste tempo atual, né? Que é muito violento. E aí, quando eu pensei nessa situação, eu falei, Senhor, então é isso que eu quero. E hoje, o que eu trabalho com a naturopatia é justamente para que haja essa cura do ser sem necessidade de explorar o meio financeiro a ponto de tirar tudo da pessoa. E eu falei, Senhor, eu não quero isso para mim. Senhor, eu quero algo que realmente me dê suporte financeiro para poder sobreviver. Mas não a ganância de querer tirar tudo da pessoa. Isso não existe no meu contexto. Então não adianta a pessoa vir uma empresa e falar, ó, Efraim, isso. Não, não quero, porque o primeiro contexto é amar o próximo como a ti mesmo e sentir a dor sem precisar tirar dele tudo. Isso para mim é um erro e infelizmente o que mais tem é É nas isso. empresas. É isso. Então, teoricamente, a tua atuação vem muito desse exemplo que você sempre teve, essa missão que os seus pais tiveram de ajudar, de Exatamente. auxiliar, e aí, dentro do contexto atual, você também encontrou um caminho ali que, de forma natural, espontânea, prezando pela humildade, pelo amor ao próximo, você consegue também prover esse benefício para as pessoas. Exatamente, Exato? exato. Eu percebi que realmente está certo e continuei. Mas, claro que muitas vezes pensei em desistir, porque eu via que não tinha suporte, não tinha apoio para o meu lado, né? Porque como o contexto tradicional da medicina, ela é muito forte e nem a minha família me apoiava. Por quê? Claro, uma pessoa que está entrando num mundo totalmente estranho, e também para mim era estranho, mas eu não desisti, continuei. A resiliência é muito importante nessa hora. Eu pedia para Deus, Seu, se é isso mesmo, continua caminhando. Então eu percebi que dava certo. Depois de muitos anos, a minha família começou a me apoiar e hoje elas são realmente o meu apoio e qualquer coisa que elas precisam, amigo, familiar, eles sempre entram em contato comigo. Efraim, tem um amigo meu que está passando por isso, o que que você Recomenda, recomenda? né? Que Recomenda. legal. Eu não pensei em chegar nessa situação em que pensar que eu poderia ajudar a pessoa apenas pelo WhatsApp ou pessoalmente. Falei, nossa Deus, como o Senhor cumpriu a tua promessa em mim e hoje eu estou aqui. Por isso, Eliabe, uma das coisas que eu não deixo a palavra de Deus, não troco por nada, porque o que Deus me tirou naquele meio, naquele lamaçal, aquela dor tão terrível, não tem comparação. Vamos então aproveitar que você tocou nesse assunto e falar já um pouco da sua história, desse processo, Uhum. aonde o Efraim estava. É, Eu acho que de forma geral é importante a gente contextualizar com o público o que aconteceu. O que aconteceu com o Efraim? Você passou por um processo, teve ali um diagnóstico de. Conta um pouquinho pra gente do efetivamente o que aconteceu. Chegaram pra você e falaram, ó, é isso que você tem. Como que foi esse processo para o Efraim? Certo. Primeiramente, nesse contexto, eu digo que assim, eu nasci de 7 meses. Então, uma criança que nasce de 7 meses já tem a probabilidade de nascer com alguns problemas de saúde. Então, eu tive esse problema sério de saúde e a minha mãe me contou que quando o médico levou ela no colo, quando ela teve, né, me teve na hora do parto, a minha mãe me renegou, dizendo que não me queria porque não era o filho que ela tanto esperava. Entendeu? Então, o que que aconteceu? A minha mãe, quando contou isso gerou em mim uma tristeza muito grande. Mas eu sei que não foi por conta, por maldade dela. Foi justamente que ela queria desabafar, né? A minha mãe passava por muitos problemas de saúde.
E aquilo depois eu entendi que tinha que se ressignificar, né? Então, a partir desse momento que eu nasci há 7 meses, prematuro, a minha saúde era muito precária. Então, eu sempre tive problemas de saúde, sempre vivia nos hospitais. E aí, o que aconteceu? Meu pai, ele tinha também essa pegada de naturopatia, só que há 30 anos atrás nem pensava em existir isso, né? Era totalmente É diferente, né? diferente. Então aí meu pai ajudava em algumas situações que para dar energia e disposição, porque eu era muito fraco, vivia nos hospitais e qualquer coisinha que eu sentia, eu já falava para minha mãe, mãe, parece que eu tô morrendo. Eu era tão desesperado e faltava o ar, desculpa, faltava o ar, dava fraqueza em algum momento que eu estava jogando, brincando, eu já falava, mãe, eu tô passando mal. Aí minha mãe levava ao hospital, o médico falava, muitas das vezes, alguns médicos falavam que era mental, era psicológico. E eu Uhum. não queria acreditar nisso, eu precisava de remédio para poder me fortalecer. E isso nós estamos falando de quantos anos, mais ou menos? Você lembra? Era na Lembro, infância? na infância eu tinha por volta dos meus 7 anos, né? Então, aí eu percebi que realmente eu precisava de um suporte. E naquela época a gente tinha mais o que? Era a indústria farmacêutica e muito pouco apoio à alimentação. Uhum. Porque naquela época também a alimentação era melhor do que hoje, né? Não tinha tanto esses aditivos químicos, Era mais transgenia. natural, mas talvez mais precária, assim, mais. Não, naquela época era mais precária? Não, ao contrário, era bem melhor. Não tinha essa Ah, quantidade de entendi. indústrias que injetavam transgenia, Ah, sim, aditivos entendi. químicos. Então era muito mais puro. E hoje não, hoje você está envenenado por muitos, muitos, muitos tipos de Produtos alimentos. industrializados, Exatamente. né? Isso. Então, com- o que aconteceu para eu poder ter essa melhora? Demorou muito, claro, mas chegou uma fase dentro dos meus 5 anos até os 10, eu sabia que eu tinha esse problema de saúde. E eu estava cansado, falei para minha mãe, estava cansado de sofrer, ir para os médicos, uma injeção, né? Então, e aí eu percebi que realmente faltava alguma coisa no meu intestino, porque depois de ter estudado sobre o intestino, tanto que tem um canal no YouTube que eu achei muito bacana, que é o Planeta Intestino, que eles falam exatamente tudo que você tem, passa dentro do ser humano, né? Então, faltava a parte química minha era prejudicada. Então faltava o quê? Porque eu vivia triste, já com 7 anos, triste, irritado, não tinha paciência com nada, depressivo, chorava de graça, caía uma chuva a mais mediana, já corria para casa dentro de casa, colocava o cobertor e pedia para Deus: não me leve, eu estou morrendo de Com medo aqui. medo da Olha que chuva. situação, hein? Né? Então eu percebi que faltava o quê? Hoje eu tenho entendimento que faltava tipo de vitamina, complexo B, pericocidina, que é tudo do complexo B que dá esse suporte para você ter essa disposição e menos irritabilidade, depressão, ansiedade. Então, o que faltava em mim era vitaminas e sais minerais. E muitas das vezes a minha mãe e meu pai achavam que isso era espiritual. E orava, e orava, e orava, e orava, e não colava nada, e não rolava nada, e não tinha cura, né? Só que a gente, como nós temos essa ideia de não desistir, porque Jesus não desistiu quando ele foi ali na cruz até o final, nós tínhamos essa concepção de desistir, não tinha essa escolha, Não é uma opção, não né? é opção. Então, graças a Deus, essa resiliência que meu pai e minha mãe me ensinaram foi justamente que me deu essa força de buscar algo para cura. Então, eu sei que foi alguma coisa relacionada à falta de vitamina. Então, não era espiritual. Porque, infelizmente, Eliabe, hoje tem essa situação que quando você está passando por uma depressão, transtorno do pânico ou outra situação, muitas pessoas dizem, padres, pastores, dizem que isso é espiritual. É mais espiritual do que químico. E graças a Deus, Deus mostrou que não era espiritual. Porque eu vivia num contexto de oração, jejum, igreja. É, Claro que isso não é o suficiente para a gente ter uma ideia que a gente não vai passar por problemas, né? De saúde ou espiritual. Mas eu tinha certeza da minha fé
E eu falava, Senhor, eu tenho tanta essa falta de energia, falta de saúde, por que eu passo por isso? Né? Então, Porque até então, Efraim, o seu relacionamento, o seu contato com Deus, o exemplo que a sua família proporcionava ali dentro da sua casa era algo real, você conseguia exato, sentir. Então, olha que interessante como vai nascendo um conflito e aí se criando um estigma de que é espiritual. Ah, então se ele está com exatamente, essa situação é porque é um problema, ou porque não serve a Deus direito, ou porque, né, não exatamente, tem fé o suficiente, ou porque a família ou ele estão em pecado, né? Então exato. são tantas coisas e hoje muitas vezes a gente tem até resquícios de uma geração que abandonou a caminhada, que abandonou a Poxa, Jesus Cristo, porque não tinha essa clareza. Hoje nós temos acesso. graças a Deus. E só que talvez em uma época diferente da nossa, as pessoas não tinham essa clareza de que pode ser sim uma questão de saúde emocional, pode ser Exato. uma questão química, pode ser uma questão de uma alimentação, de uma conduta, de hábitos saudáveis que podem interferir também dentro de uma condição psíquica, dentro de uma condição física, né? Então, Isso, eu imagino o desafio de passar por isso, né? E aí exato. o teu relacionamento com Deus como também não fica, né? Fica abalado. Fica abalado, Senhor, o que está acontecendo? Eu tô orando, eu sou fiel, né? Eu tô Exato. aqui cumprindo, a minha família ora e olha o que eu tô passando, né? Exato. Então, mesmo criança, você tinha esse Tinha entendimento, assim, entendimento. esse entendimento que eu digo assim, esse sentimento de, poxa, o que está acontecendo, né? Exato, isso. Então, então chegou uma hora que eu falei para minha mãe, mãe, eu não consigo a cura. O que acontece? O meu pai também ficava muito preocupado comigo. Eu tinha mais contato com a minha mãe, né? O meu pai, contato era pouco. Mas aí a minha mãe falou: olha, filho, você precisa só de fé e continuar. E aí ela dava sempre uma, uma passagem bíblica em que algum profeta, discípulo, sempre passava por alguma situação, mas ele não veio a desistir, principalmente Jesus, né? Passou pelo aquele mistério todo, e teve toda aquela interferência do maligno, mas não desistiu. Então, falei, bom, já que é assim, e Esse é o esse é o caminho. caminho. E sabe o que me direcionou realmente a não desistir era a minha mãe, porque a minha mãe, ela já nasceu doente também. Então, minha mãe sempre estava doente, ela não conseguia um momento de cura. Tinha, claro, as suas dores, mas ela vivia com as dores. Ia para casamentos, festas, mas segurava o sorriso, né? Sim, Então sim. isso é muito chato, né? Muito triste. E a pessoa não consegue viver direito, ter uma satisfação. Só que, sabe o que é lindo o que me fez crescer como um homem e caráter é justamente isso. Eu vi que a minha mãe não desistia, por mais difícil que seja, ela tinha os seus percalços e ela não desistia. Então ela sabia, eu sei que um dia isso tudo vai passar e a minha vida está lá no céu, junto com Jesus, não é aqui na terra. Uau, eu falava assim, ô Jesus, que fé é essa, né? Então, a minha mãe, eu cuidei da minha mãe, os 3 últimos anos, ela, infelizmente, ela teve um câncer muito agressivo, né, intestinal, e eu pude cuidar delas desses 3 anos. Então, através desse cuidado que eu tive com ela, Jesus me ensinou demais, o Espírito Santo me guiou para essa verdade. Então, isso me condicionou a ser homem, caráter, e a minha mãe disse, Efraim, por mais doloroso que seja, não desista do caminho do Senhor Jesus. E minha mãe falou assim, eu quero ver você, desculpa, eu quero ver você lá no céu comigo. E quando hoje eu penso em desistir, eu falo assim, mãe, primeiro vai ser Jesus, depois vai ser a senhora. Eu não vejo a hora de chegar lá no céu e ver, primeiro abraçar o meu Jesus, né? E depois correr aos braços da minha mãe. Minha mãe é um. Eu tenho tanto amor por minha mãe que, às vezes, pra você ter ideia, olha a situação. Eu tenho um sonho, alguma coisa assim, e aí eu levanto e penso, nossa, eu vou falar pra minha mãe, nossa, olha o que aconteceu, Vou contar, né, o vou que contar pra minha mãe. Aí quando eu me pego por mim, eu penso, nossa, ela tá nos braços do pai. Olha o apego que eu tenho com a minha mãe. Só que isso não é dolorido, mas já passou. Eu já tô mais tranquilo, já é né? uma lembrança mais Não gostosa, dói. uma coisa que já é mais com amor, aquele carinho, né? Isso, e não dói mais. O Efraim, deixa eu te perguntar, você comentou sobre quando você ficou sabendo do seu nascimento e aí a sua mãe te rejeitou. Isso ela contou pra você depois, em algum momento, quando você já era maior?
E depois você conseguiu mudar esse sentimento ou foi algo meio, bem passageiro, assim, ó, eu fiquei sabendo, mas eu sabia que era mais por uma condição dela no momento, eu consegui. Como que você compreendeu isso e ficou bem? Ainda bem que a minha mãe contou esse relato quando eu era mais um pouquinho maduro, porque se ela tivesse contado na minha infância, talvez eu tenha me desvirtuado. Porque imagina você rejeitado pela sua mãe no parto em que você recebe, a sua mãe recebe você e diz que não é o teu filho, porque eu nasci numa condição precária, falta de saúde, sem respiração, os médicos tiveram que fazer muita coisa lá, reanimação. Então foi uma coisa assim terrível para mim que eu realmente eu absorvi, segurei e não contei para ela que eu só fiquei muito triste. Ela contou isso por volta que na idade de mais ou menos 35 anos. Nossa, então você já era um adulto É um adulto. formado. Talvez a minha mãe. Eu digo assim, que tudo é guiado pelo Espírito Santo. Talvez Deus permitiu ter falado isso, ouvido isso da parte da minha mãe. Por quê? Porque, como eu já estava mais estruturado na fé, também na maturidade, como um homem e caráter, eu recebi e não senti aquela potência de falar: não, então eu não quero mais esse Deus, não quero a minha mãe, eu vou rejeitar, eu vou sair da minha família, porque ela não me quis. Ao contrário, eu ressignifiquei, porque eu estudava muito pensamentos em que você poderia mudar um pensamento a partir do momento que você sofre um- uma, uma influência ruim. Então, através dessa influência, não, essa notícia, por exemplo, que a mãe me Sim. falou. Você passa por uma situação externa ruim e tal, mas você consegue mudar isso. Mas com muito treinamento, não Sim. foi do dia para a noite, né? Então, através dos versículos, né, que a gente tem que renovar todo dia os nossos pensamentos. Então, isso contribuiu. Fiz alguns cursos que me ajudaram, li livros a respeito da inteligência emocional. A inteligência emocional, ela mudou a minha vida de forma sobrenatural. Era isso, é hoje isso que nós precisamos, o ser humano. O ser humano está tão sem estrutura para entender aquele contexto que nós precisamos, que nós estamos passando atualmente, que ele não consegue ressignificar e pensar. Eu vou conseguir, eu vou passar, porque até aqui eu venci, né? E eu consigo passar isso, né? Então, existe técnicas para isso. E aí, quando sua mãe conta, você com 35 anos, você recebe aquilo em um momento um pouco mais maduro. Sim. E como que você conseguiu ali na prática? Você precisou resolver? Você entendeu simplesmente e silenciou? Não, não, eu passei pelo psicanalista por um ano e ele, com a bondade dele e a destreza que ele tinha, ele conseguiu, na verdade não fui eu, né? Foi a ajuda dele, né? Que ele conseguiu me ajudar a ressignificar essa rejeição no parto, né? Então ele fez um teste que é muito maravilhoso, até hoje está lá escrito, que eu escrevi, e sempre que eu posso eu uso isso para mim, né? Eu achei muito bacana. Então ele conseguiu, através dessa técnica, dessa destreza, dessa inteligência que tem a psicanálise, ele conseguiu me ajudar. Claro que não foi bate-pronto. Então eu coloquei isso, mastiguei e joguei fora. Eu falei, não, isso não pertence a mim. A minha mãe, ela provou que ela me ama tanto que até o último, eu voltar para Cristo, porque eu vivi num mundo tão conturbado, vivi na prostituição, vivi, só graças a Deus que eu não provei droga. Glória a Deus por isso. Então, eu ela provou que me ama, porque até quando eu voltei para Cristo e realmente entreguei a minha vida para ela, ela falou assim: Efraim, eu orei por você todas as noites. E sabe aquelas dores, aquela tristeza que eu tinha, mesmo deitada eu orava por você. E Jesus, ele me honrou. Então hoje você é um homem, agora eu preciso que você continue, né? E continue, porque eu achei lindo demais. Eu acho perfeito o agir de Deus. A minha mãe sofrendo, se acabando, definhando por conta de um câncer, mas ela não deixava de me ensinar. Então, isso que é poderoso. Por isso que para eu pensar em desistir hoje, eu penso em minha mãe, né? Como ela foi uma referência tão poderosa,
ela sofrendo aquela dor terrível, calada e não desistiu. Então, uma das cenas que até hoje me leva, me traz paz, é quando nós estamos cantando. Foi uma semana antes dela falecer. Nós estamos cantando aquele louvor Quão Grande És Tu, né? Que é um louvor que ela ama demais. E ela, nas poucas das forças delas, e a gente tava fazendo esse culto em casa, e ela não conseguia mais entoar, porque a voz dela estava muito fraca. Então, o que ela fazia? Em vez de ela entoar, ela levantava a mão em adoração, né? E eu via, meu Deus, ela não consegue te adorar através da voz, mas consegue te adorar através, né, das mãos. Então, isso que eu acho lindo. Então, para eu pensar em desistir, jamais. Porque, primeiro, Porque você Jesus, viu tudo isso acontecendo. e Jesus, como ele me ama tanto, tanto, e provou isso na cruz, e minha mãe, com essa força, essa alegria, alegria do Senhor, mesmo ela abatida, ela não deixava se alegrar. Entendeu? Então, hoje eu tenho esse prazer da cuidar das pessoas. Tem certas situações que eu vejo que a pessoa está numa situação tão precária em relação a sentimentos, a valores, a parte financeira, que não consegue arcar com aquilo devido ao tratamento que eu predispus para ela. Eu falo, olha, minha filha, não é por causa disso que você vai ficar doente. Vamos lá. E sabe o que você pode fazer? Você vai me ajudar a pagar com uma oração. Pronto, está resolvido. Que bacana, Efraim, que bacana. E eu não estou falando para me exaltar, para dizer que eu sou bonzinho, nada disso. E graças a Deus, Deus tem dado vitória em todas as minhas áreas, né? Então, isso que eu vejo que é importante. Mas eu não busco a Deus para ter coisas, bênçãos. Eu sei que, como está escrito em Mateus 6, buscar o primeiro reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então eu penso que quando você servir a Deus com verdade, com propósito, com alegria e disposição, Deus vai alterar o rumo da sua história a ponto de colocar você entre os grandes. Então, isso que eu acho lindo demais. Deus, ele me honrou tanto que hoje eu tenho 6 tipos de segmento de trabalho. Então, antes, quando eu era CLT, massagista, massoterapeuta do Palmeiras, eu fiquei 3 anos, só que estava me sufocando, porque não era isso que eu queria. Eu queria a minha clínica, eu queria trabalhar livremente e trabalhar para ajudar o próximo. E ali eu ajudava pessoas que estavam numa condição classe média e alta. Eu falei, Senhor, não é isso que eu quero. Eu quero ajudar as pessoas que precisam de apoio, que não têm condições de nada, estão morrendo e eu estou aqui preso. E aí, depois de uma massagem, uma sessão de massagem que eu fiz no último cliente, eu levantei a mão, Senhor, hoje é o último dia que eu vou trabalhar aqui, porque o Senhor tem coisas grandes para mim e eu não vou ficar aqui parado. O Senhor sabe que a minha gana de levar o evangelho e ajudar as pessoas é muito grande, então eu não posso ficar aqui. E pelo que você diz, eu acho que pelo que você traz, era tudo muito estável. Você tinha um emprego bom, você estava ali num lugar, claro, exercendo o que você buscou, mas ainda existia uma inquietação no seu Exato, coração. exato. E como foi abdicar de tudo isso? Você simplesmente falou, não quero e vou buscar o meu propósito. Exatamente. Eliabe, uma das coisas que eu sempre trabalhei como CLT, hoje, graças a Deus, Deus me deu a condição de trabalhar sozinho, para mim mesmo. Eu tinha medo de ficar doente, então eu tinha medo de perder o plano de saúde. Fala assim, homem não gosta de buscar saúde, o cuidado, às vezes, né, tem que ficar empurrando, mas era o nosso medo de perder o plano de saúde, Exatamente. né? Aí E, Deus veio com a sua sabedoria, a sua paciência, né? Falei, Efraim, você é a naturopata, Efraim. Você cura pessoas através, claro, do Espírito Santo, com essas técnicas que eu te predispus para você. E qual é o medo de você sair e não ter um plano de saúde? Olha o meu raso, onde estava, eu estava muito raso. E Deus queria mais para mim. não, e acontece constantemente, né? Eu Acontece. lembro que eu tinha muitos questionamentos no início e falava assim, Senhor, eu quero logo a minha casa, eu quero os meus bens, eu quero as minhas conquistas, até que um dia eu estava num culto e aí foi assim, de forma direta, parece que era exatamente comigo. Falou assim: olha, eu sou o Deus da sua vida, e se eu não quiser, Amém. e se você ficar sem casa, e se você tiver que
Você acha que eu não vou eu vou deixar de te sustentar por isso? Às Amém. vezes o desejo de ter é um desejo seu, né? Mas o meu reino não é Exatamente. desse mundo, né? O meu reino é Amém. muito maior do que isso. Aí eu falei assim, eu vou acalmar meu coração. Claro que são coisas que a gente precisa, né, organizar, ter um equilíbrio, buscar, mas se não tivermos, isso não pode ser, né, aquilo que move, que nos movimenta. Ah, não vou largar nunca, não vou abandonar nunca e deixar Deus, às vezes até por conta disso, Nossa, né? é triste isso, é verdade. É. E Efraim, ainda, eu sei que é muita história, eu sei que de alguma forma você está resumindo, Isso. mas você já contou um processo da infância ali, de uma condição de doença muito grande, depois do relacionamento com a sua mãe. A depressão, como que ela aconteceu para você? Foi num processo já adulto? Foi num processo, sei lá, sempre esteve talvez ali por conta talvez desse olhar um pouco mais descuidado para a saúde, para o interior, Uhum. para todos os aspectos? Você acha que foi isso que aconteceu? Fala um pouquinho Sim. de como Ah, foi esse interessante essa processo. pergunta. Esse processo, como a depressão, ela sempre estava, infelizmente, é triste dizer isso, ela estava dentro de mim, só que eu não reconhecia. E como ela se manifestou mais ainda, quando tinha rompimento de relacionamento. Então, quando eu estava na casa da minha mãe, bonitinho, papapá, vivia a vida, acordava, trabalhava, estudava e voltava para casa. Tudo bem. Entrava num relacionamento, separava, era a depressão lá certa. Eu não conseguia me estabilizar emocionalmente para isso. Quando terminava um Um relacionamento. relacionamento. Ou quando morria alguém da família que gostava muito, isso para mim era uma tragédia. Eu não conseguia sustentar, não tinha estrutura para isso. E aí, principalmente, era o relacionamento. Então, os relacionamentos que eu tive foi justamente aqueles que me trouxeram muita tristeza, abandono. Eu tinha medo de ficar abandonado. É essa a verdade. E eu digo isso porque, assim, eu não tenho medo, de vergonha de falar isso, porque tem muitas pessoas que têm esse medo da rejeição. E graças a Deus, hoje eu estou curado por conta disso. Então, para eu ficar sozinho, amém, glória a Deus. Agora, se Deus quiser realmente preparar uma pessoa especial, eu sempre digo, ela tem que gostar mais de Jesus do que a mim, né? Não pode ser menos, não. Tem que ser mais, tem Tem que que. ser mais, é. Então, eu falo, Senhor, até no mês passado eu estava, Senhor, estou sozinho, Senhor, e aí, o que o Senhor pode fazer por mim, né? Aí Jesus veio com a calmaria. E eu, pessoal, quando Jesus fala, mas ele fala abertamente mesmo, através de sinais, através de pessoas e através da sua própria voz. Então, quando eu não tinha esse contato com Deus profundamente, eu achava que Deus falava de qualquer forma e eu não entendia. Eu achava um absurdo quando o irmão falava, Deus falou comigo. Então, eu sei que Deus hoje fala quando você está na comunhão, né? No contato com Cristo. Então, eu tive essa percepção de entender que hoje eu sou uma pessoa livre, uma pessoa abençoada, levo essa mensagem, esse testemunho para muitas pessoas que precisam, principalmente os homens que acham que são duros, carrancudos, ogros, e para não levar a sua delicadeza, que esse momento que a gente passa é uma delicadeza muito grande, esse momento delicado, a pessoa prefere sofrer sozinha. E o que eu mais fazia é pedir oração para pastor, para pessoas que eu não conhecia. Olha o absurdo em que o estado que eu estava, né? Então, Mas era um grito de é um grito socorro, de né? socorro. E eu não sei como me aconteceu isso, porque eu era muito reservado. Então, as igrejas que eu ia fazer a interpretação de Libras, eu pedia socorro, pastor, presbíteros, obreiros. Então, para mim, não tinha dessa. Então, eu percebia que quando um irmão falava assim, Efraim, você está rodeado de oração. Aquilo me confortava de tal maneira, eu falei, Senhor, como é bom ouvir isso. E teve um dia que realmente eu senti a graça de Deus através de um irmão, que ele me pegou e abraçou. E falei, você não está sozinho. Dói, mas vai passar. E ele profetizou ainda na minha vida: a sua vida financeira vai mudar de tal forma que você não vai conseguir entender. Aí eu falei, Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho habilidade em nada, eu sou zero, sou um miserável. Como que o Senhor vai fazer isso na minha vida? E no mês passado, na verdade, no ano passado, quando Deus começou a concretizar tudo relacionado ao que foi profetizado, eu liguei para esse pastor, mandei uma mensagem para esse pastor, falei, pastor, o senhor se lembra que o senhor profetizou tudo isso em detalhes
aconteceu. E esse é um grande amigo meu. Então eu devo muito, primeiro, a Deus e a ele, que ele se dispôs para falar comigo. Ele foi numa generosidade tão grande, foi bondoso, a ponto de me abraçar e falar: você não está sozinho, Efraim. Eu, minha esposa e meus filhos estão com você. Aquilo foi um Um refrigério, bálsamo, um né, para sua bálsamo. alma. Então, quando a pessoa falava isso, eu ficava bem, entendeu? Eu me sentia bem, por quê? Porque eu sabia que aquela pessoa era de oração. Mas foram ciclos, então sempre quando acontecia repetidamente, você acabava se vendo nesse processo de depressão e aí Exatamente. com esses sentimentos. E como que foi a virada de chave? Eu sei que você já falou um pouco que a tua postura foi de não silenciar, o que Uhum. já não é tão comum, né? E aí Não é comum. principalmente para homens, os homens se fecham, se calam, não vou me expor, não vou falar, como que eu vou dizer o que está acontecendo? Mas no seu caso, que bom que foi diferente. E foi somente isso que te ajudou? Ou tiveram outras situações que você também sentiu que fizeram a diferença? Certo. A primeira coisa que eu falo sempre foi a minha, meu contato com Deus, né? Eu não falo igreja, eu não coloco, eu não determino igreja, né? Eu determino que Jesus, ele é o único para me curar, né? E aí, sabe qual é legal, Liab? Jesus, ele não veio e me curou e tirou aquela depressão. Porque, para você ter uma ideia, uma pessoa que tentou tirar a vida duas vezes é uma situação grave, né? Então, eu não tinha mais o que fazer. Então, eu teve uma das vezes que eu estava passando uma dor terrível da alma, falei para o Senhor: ou o Senhor tira a minha vida, ou eu vou tirar a minha vida. E o Senhor quer que eu vou, né, Que eu para um lugar. concretize isso, né? Exatamente. Olha que grave isso, né? Então, eu percebi que realmente o contato com Deus, Deus estava me fazendo uma experiência. E essa experiência de 2 anos de sofrimento, eu percebi que ali estava a cura no quê? No contato com Deus e aquela coisa. Esquece tudo e foca em mim. Então, Liab, eu ia morrendo, chorando, triste, acabado, moído por dentro, mas não perdia nem o culto. Gritava, chorava dentro do culto, mas não deixava Deus por nada, por nada. E não deixava ninguém falar abobrinha no meu ouvido a respeito de Jesus. Aí Jesus começou a fazer o movimento dele. Como é que eu consegui a cura? Primeiro, contexto Deus, né, o reino dele. E segundo, eu falei: Senhor, quando o Senhor me curar no teu seu tempo, a minha disposição vai para salvar pessoas. Salvar não, né? Ajudar pessoas que tá nesse momento de depressão e transtorno do pânico. Tudo que eu tive se a pessoa tem, hoje, graças a Deus, para a glória do Senhor Jesus, hoje eu tenho condições de ajudar essas pessoas. E quantas pessoas, Eliabe, eu tive condições de que elas foram curadas através das técnicas que eu consegui realizar. As pessoas nos outros atendimentos que eu fazia, que era uma sequência, elas me abraçavam e choravam. Efraim, como você conseguiu isso? Eu falei assim: vai lá falar com Jesus, ele que é o dono da Ele sabedoria. fez comigo e me deu habilidades para implantar isso aqui também. Exatamente. Então, agradeça a Jesus. Claro, se você me dá um cafezinho, eu aceito. Boa, Viu? boa. Bacana. E o sentimento do. Você falou também um pouco da síndrome do pânico. Como que você percebeu isso? Houve um diagnóstico concretizado por algum profissional? Imagino que sim, mas o que que você sentia? Como que você percebeu que as coisas não estavam bem? Quando eu deixei de me alimentar, diminuiu a minha vontade de me alimentar, de dormir e de querer me socializar. Então, era progressivo e lento. Eu falava: puxa, eu gosto de jogar bola, vôlei, basquete, isso não tá dando mais prazer, sabe? Eu me questionava, aprendi a me questionar. Só que eu deixei levar achando que isso era natural. Aí eu, aí piorou mais ainda quando eu percebi que eu não tinha mais nem vontade de viver. Então, esse diagnóstico foi feito pelo psiquiatra, que o mesmo me encheu de remédio, né? Ajudou? Claro, ajudou muito. Mas quando ele passou mais um tipo de remédio, eu falei: doutor, eu não consigo mais, eu tô limitado, tá limitado isso para mim, eu não consigo mais, porque se eu tomar esse remédio que você me passar, porque eu já tava ruim por conta do efeito colateral do remédio.
Então eu falei para ele, eu não consigo mais. Aí ele falou uma coisa que eu achei muito engraçado, muito engraçado. Hoje eu acho engraçado, por quê? Porque não tirando a credibilidade da psiquiatria, mas estão tão limitados a ponto que só o remédio ajuda, Uhum. né? Então, para mim, eu não aceitei isso. Então, eu aceitei os remédios, beleza, tomei, só que a minha vida piorou mais ainda. Então, ele me diagnosticou com bipolarismo, né? Talvez TDAH? TDAH, isso, obrigado. E essas duas condições, né? Então, eu pensei assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem essa cura para isso. E uma das pastoras que me cuidaram disseram que falaram, ó, Efraim, eu vou cuidar de você e você é sua mãe espiritual. E eu falei para ela, pastora, o psiquiatra disse que o bipolar não tem cura e o TDAH também não tem cura. Ela falou assim, minha filha, você esqueceu que Deus dá a cura para você? Amém. Eu não tinha essa fé que ela tinha. E hoje eu falei para ela, hoje quando eu encontro ela, pastora, se lembra que a senhora falou isso para mim? E a senhora determinou em nome de Jesus? Eu não aceitei de bate-pronto, porque eu não estava com tanta essa fé. E eu tinha aceitado o meu destino de sofrer. Só que Sim. hoje eu tô curado para a glória de Deus. Que bom, eu fico feliz assim, e é isso que é importante a gente transmitir. São histórias como essa que nós queremos transmitir, sempre trazendo também luz à individualidade de cada um. É Isso, natural passar por alguns processos, precisamos pedir ajuda, independente de qualquer coisa. E eu tenho certeza que Deus, acima de tudo, vai direcionar o melhor caminho, vai sim, direcionar a melhor forma e de acordo com as experiências que cada um de nós tem que passar, né? exatamente, Então, o plano do Efraim, o plano é um plano diferente do que Deus tem para o Eliabe. Mas exatamente. eu tenho certeza que todos eles são marcados por milagres, por transformação, pela mão e pela voz dele falando conosco o Isso, tempo o tempo todo, né? todo. E isso que talvez é a virada de chave, porque quando a gente atribui somente a questão humana, foi isso que mudou a minha vida. Mas a gente sempre tem, e eu tenho certeza que ele trabalha dessa forma, ele sempre coloca assim para não sobrar dúvida que foi ele Exato. quem fez, né? E aí a Amém. gente fala, poxa, é isso, né? E é legal de ouvir, viu, Efraim? Porque a gente pensa nas dificuldades, a gente pensa nos desafios, pensa no silêncio do homem, pensa nessa. Os estudos falam, existem muitos estudos que existem os índices ali de que as pessoas atentando contra a própria vida, mas a efetividade dos homens como aqueles mais corajosos para efetivamente acabar com a própria vida, Exato. né? Então, quando o homem está passando por uma situação como essa, é importante falar sobre isso, né? Foi diferente, porque geralmente não é comum falar que você gritou. Como que você sentia quando realmente você chegava e falava assim, ó, tô precisando de ajuda, orem por mim, façam alguma coisa e tal. Isso. Você não sentia Constrangimento? constrangimento pela exposição? Porque homem geralmente guarda por conta disso, né? Exato. Não, mas, poxa, eu sou homem, eu vou Sou falar que provedor da sou casa. provedor da É. casa, ou a minha mãe apostou tudo, né? Em mim, como que eu vou chegar aqui? Você se sentia vulnerável? Como que era esse sentimento pra você? Então, olha que interessante a sua pergunta. A ponto de eu gritar para os quatro cantos da terra que eu estava morrendo e que precisava de ajuda, é quando realmente você está passando por o fio da espada para chegar, para dar um passo para a morte, e a morte todo dia te rondando e gritando: Você é meu, você é meu. E uma hora você vai chegar para mim. Isso eu sei que é muito grave falar isso. Foi isso que me direcionou a gritar. E eu falava, eu vejo todo dia a morte me rondando. Uma tristeza tão grande a ponto de chegar no culto e gritar: Me ajuda, me ajuda. E graças a Deus eu não via essas coisas de vultos nesse momento, né? Nessa situação que eu estava passando. Então, graças a Deus, Deus me protegeu essas coisas mais pesadas. Deus me deu um tratamento tão especial, mesmo na dor, que hoje eu falo, Senhor, o Senhor é tão lindo, é tão poderoso, que o Senhor não deixou eu passar mais do que eu tinha além das minhas forças, como está escrito na Bíblia, né? E o Senhor me condicionou a dor direitinho. O Senhor me moeu para tirar tudo que é ruim de mim. E aí, toda vez que algum irmão, alguma apelação falava em relação, quando terminava o culto, antes de terminar o culto, o pastor falava: "Ó, quem precisa de oração, vem para aqui para frente." Então, todos os cultos eu estava lá e não tinha vergonha. E chorava feito uma criança. E abraçava, os irmãos.
E sabe qual é legal? Quando a pessoa está na proposta de Deus, Eliabe, Deus manda anjos para te socorrer. Então, o que eu recebi de visitas, o que eu recebia de mensagens, e muitas das vezes, quando eu chegava no culto, os irmãos faziam uma oração e eu ficava ajoelhado e oravam por mim. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, mas está doendo demais. Então, eu não tinha vergonha de gritar. Esse constrangimento que muitos homens têm por falta de coragem e ousadia, é, medo, o medo ele realmente ele trava a gente, né? Então tem um medo que ele é saudável, mas tem um medo que ele é exagerado. Então o medo exagerado ele trava você, então não tem mais essa. Então para você ter uma ideia, uma das coisas só para contextualizar, para deixar aqui a título de experiência que isso me ajudou a abrir os olhos, foi quando eu tinha um desejo enorme de pular de paraquedas. Só que só de pensar lá em cima, o coração já batia muito forte, mas eu precisava passar por essa experiência. E a minha prima me convidou, e foi toda a família, e só entre a família, dentro da família, só eu e ela que pulamos. Isso, né? Tinha muita gente. Então, cheguei, subi, e quando abriu a porta, o rapaz que me acompanhava, tá pronto? Eu falei, não, então vai assim mesmo. Vum, e me jogou, nós caímos. Então, a partir dessa experiência, eu acho que a loucura do ser humano é o a pular paraquedas. Eu acho. A maior loucura do ser humano. Eu acho que é o final. Então, hoje, para eu pular de bungee jump, corredeira, rios, essas coisas ficam pequenininhas. Então, eu aprendi que o medo, mesmo travando você, vai com medo mesmo, que vai dar certo depois. Entendeu? Porque, primeiro, quando eu chego em um lugar, por exemplo, porque eu gosto de esportes radicais. Então, quando eu chego num lugar, eu pergunto sempre assim, com uma gracinha, né? Por acaso já morreu alguém aí nessa situação, nesse brinquedo? E se morreu, paciente, eu vou mesmo assim, entendeu? Rapaz, mas Pergun- aí, não, não é uma conversa para qualquer um, né? Não, não Porque é. Então, a cura. Agora me fala, se eu tivesse nessa depressão, meio curado, você acha que eu ia ter condições de pular? jamais, Jamais. que Então, isso. olha a condição que Deus me deu, a cura totalmente. Então, Eliabe, uma das coisas que hoje eu não nego é o nome de Jesus. Se você fala para mim, vai lá na Praça da Sé pregar, eu vou. Vai lá nos presídios, eu vou. Então, tanto que eu quero hoje, eu não consegui a carteirinha para poder falar nos presídios, né? Hospitais, graças a Deus me deu essa oportunidade. Então, quando a pessoa realmente fala sobre amor a Deus, é justamente se desprender de si. Desprender de tudo, né? Exatamente. E é bacana você falar que talvez se você tivesse medo, você não teria conseguido pedir ajuda, né? Você ia ter Exato. pensado antes. Exatamente. Como geralmente é o mecanismo natural de muitas pessoas, né? Ah, eu não vou pedir Isso. porque eu tenho medo, eu não vou pedir porque eu tenho vergonha. Aquela história do não você já tem, mas não é tão simples assim, Não, não né? é simples, As não. pessoas falam, ah, o não eu já tenho, mas não quer pedir, não quer se expor, e homem principalmente, né? Isso. E isso me. Olha, sabe o que é o interessante? Depois desses não, é, na verdade, essas ousadias que eu tive de pedir ajuda, de pular de paraquedas, isso me abriu uma porta enorme, porque hoje eu não tenho problemas de ir à frente de algum Algum lugar ou pedir para a pessoa desafio. exatamente, e não tenho mais. Eu chego, converso, se não deu certo, tudo bem, beleza. Se deu certo, amém. Então eu acho não, tenho certeza absoluta, Deus quebrou até esse entrave que tinha dentro do meu peito. Porque para mim, antes, na minha adolescência, tudo que eu tinha medo de pedir tudo, até um copo de água se fosse para pedir alguém na casa de alguém, se fosse visitar. Então eu tinha vergonha de tudo. E eu precisava me libertar disso. Então até isso Deus tirou esse não exagerado que me limitava a tudo. Então hoje eu tenho essa alegria de viver justamente por quê? Porque Jesus me libertou de todos os cárceres, de todas as prisões, né? Então sou feliz por conta E disso. depois da cura, depois de todo o processo de transformação, você chegou a passar por novos relacionamentos e foi tudo bem, assim, é algo que você ainda trabalha quando acontece, porque por que que eu pergunto? Porque Hum, geralmente se você identificou que lá atrás esses eram os pontos, alguns gatilhos para talvez manifestar alguma questão mais psicológica, alguma tristeza mais profunda, hoje se acontece, como que você lida com isso? então, olha que interessante. Também assim, quando eu estava passando por um processo, eu estava noivo.
Só que não deu certo porque eu estava muito conturbado, espiritualmente e mentalmente, né? Então não deu certo. Nós nos separamos, só que dessa vez não sofri a ponto de entrar numa depressão mais profunda. Quando houve esse término de relacionamento, eu já estava mais fortificado, mais com a mente já mais estruturada para receber um não, para receber um término de um relacionamento. Então, quando aconteceu isso, eu falei: meu Deus, o Senhor me curou até disso, porque essa era a prova final. Eu não falei para você que isso foi o início da depressão que manifestava, era um término de relacionamento. Então, Deus me provou que até no término de relacionamento, quando eu estava ponto para ser curado, que eu estava ainda em decrescente cura, Deus, terminamos uma relação. Estávamos 3 anos, estava praticamente indo para o casamento, terminou e eu não fiquei abalado a ponto de me entregar os pontos de novo. Aí eu falei: Senhor, o Senhor é lindo demais. O Senhor fez até isso, o Senhor conseguiu tirar, né, essa dor que me consumia e era um medo terrível. Por isso que eu não conseguia entrar num relacionamento. Porque eu sabia que, olha só, eu não queria entrar num relacionamento porque eu sabia que quando eu terminasse eu poderia sofrer. Você poderia sofrer tudo novamente. Rapaz, olha que limitação que o ser humano coloca em si próprio. E hoje nós precisamos avisar, então, no canal que ele não tem mais esse medo, ou seja, pode começar qualquer relacionamento, não é, Efraim? Tá Pode tudo sim. bem-vindo, vamos começar, porque se vai dar certo, mas se não der, já tô curado, Já né? estou curado. É maravilhoso isso. Não, isso é bom. E um outro aspecto que muitas pessoas têm conversado e até indicado para nós falarmos aqui no canal, e isso é legal. Depois você comenta aí, aproveita, comenta aí no chat se você quer mesmo e se você acha interessante ouvir sobre isso, é sobre como os homens lidam com os términos de relacionamento. Olha que Você bacana. acredita que uma das primeiras coisas quando nós falamos da proposta do que não dizemos, que era sobre comunicação, expressão masculina, muitas pessoas procuraram e aí uma que me chamou a atenção foi justamente essa. Falou assim: olha, eu acho que vocês precisam falar no canal de vocês sobre homens e os términos de relacionamento. Puxa. Porque via de regra, eu não digo via de regra, né? Eu não posso generalizar. Mas geralmente, quando existe um termo de relacionamento, e aí o que a gente vê que a mídia traz, né? Às vezes até uma mídia mais sensacionalista, é que o Isso. homem não aceita, é que o homem, né, acaba, né, muitas vezes interferindo na vida e de forma totalmente, né, a ponto de tirar a vida, né, de Isso. uma outra Acontece pessoa isso porque muito. não aceita o final do Exato. relacionamento, né? Mas claro que a gente sabe que existe esse aspecto, mas a gente também, como ouvimos agora através da sua história, existe o aspecto sentimental. Exato. Existem homens que, né, não aceitam, mas existem homens que acabam sofrendo, tendo ali todo um abalo psicológico por conta do fim do Exato. Não é relacionamento. fácil. É Então, por verdade. isso que é importante ouvir a sua história. Eu Legal. agradeço imensamente por ter compartilhado um pouco Amém. conosco, né? Uhum. E não só isso. Continuar falando sobre a tua força, né? O que Cristo significa, sobre esse Exato. processo de transformação, de como ele é a completude, né? De tudo que às vezes a gente sente um pouco de falta, né? Exato. E mais legal, como você tem feito isso na vida de outras pessoas, né? Amém. Como você tem É transformado. verdade. Algum caso positivo aí? Não precisa falar quem, obviamente, Claro. mas tem alguma história aí de Tem, tem, superação aí que tem, você tem. conseguiu e te fala assim, poxa, Deus, obrigado aí por essa É, oportunidade. Conta pra o gente. maior tratamento de grande relevância foi quando uma senhora de 83 anos, né? Ela está muito bem hoje. Ela estava há 20 dias na cama e não conseguia levantar para nada. Quem cuidava dela era o marido. Café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde, tudo quem servia na cama era o marido. E o marido estava estagnado, não estava aguentando mais. Ele falou assim: Efraim, me ajuda que eu não aguento mais. Tudo nas minhas costas, né? E aí me falaram dela, né? E eu fui lá ajudá-la. E então ela estava até tomando morfina, para você ter ideia. A situação Que já é um precária estágio é bem alarmante mesmo. E aí fui lá, fiz o tratamento bonitinho. O tratamento não precisou de um tratamento generalizado. Eu precisei só de uma técnica. E essa técnica foi o suficiente. Mas primeiro assim, eu sei que Jesus colocou a mão ali. Porque, ó, pra você ter ideia, como a minha fé ficou abalada a ponto de chegar e vê-la deitada, chorando de dor, tomando morfina, quando ela me mostrou a cestinha dela, lotado de remédio. Eu falei: Senhor, tem misericórdia.
E nessa hora eu posso dizer que eu não tenho medo não tenho vergonha de falar. Eu falei assim, Senhor, é quase impossível, Senhor Jesus. E a minha fé ficou abalada naquele momento. E eu falei para ela depois que ela se curou. Falei assim, é muito difícil, é impossível essa mulher se levantar. E apenas com uma técnica, Deus curou, tirou ela dos 20 dias que ela estava na cama. Ela hoje é independente, faz tudo, quando eu fiz a quinta aplicação do tratamento, ela já se levantou, fez almoço, fez café da manhã e fez faxina, rapaz. Aí Opa. eu sinceramente, eu falei assim, olha, desculpa, eu não acredito muito não. Porque aí até eu duvidei, né, do poder de Deus. Só que graças a Deus, Deus me ensinou também através disso. E ela me puxou a orelha. Como cristã, ela falou assim, nossa, Efraim, você faz tanta coisa linda. Falou tanto de fé, né? E você duvidou. Aí eu falei, obrigado, irmã, por esse tapa aí. Eu precisava. Então, 2 meses foi o suficiente para ela ficar de pé e sem precisar mais daquela quantidade enorme e nem de morfina, né? Olha que absurdo, né? Que glória a Deus por Que isso. bom, através da sua vida, né? Parabéns Amém, aí, que Jesus. Deus seja louvado, Glória né? a Deus por isso. Gente, Efraim, agora para a gente partir para o nosso final, eu queria que você. É claro que se você tiver interesse em conhecer um pouco mais profundamente a história do Efraim, a gente vai deixar todos os dados, todos os contatos na descrição dos vídeos, na nossa rede. Ele também vai falar, pode passar esses contatos Posso, agora sim. no final do episódio para vocês. Mas antes dos contatos, eu queria que aí você direcionasse uma mensagem. Isso daqui é um recorte dessa história, é para falar um pouquinho sobre como independente do gênero, mas como a gente foca aqui muitas vezes no homem, a gente fala também da criação, dos sentimentos, de como eles recebem, como os homens, nós recebemos essa informação, como a gente transforma às vezes uma condição da depressão, da síndrome do pânico, como é possível, né? Ou em silêncio, mas gritando socorro no seu Exatamente. caso. Então, tudo isso é para ficar registrado e poder ajudar e auxiliar e abençoar também a vida de muitas outras pessoas. Mas se você pudesse deixar uma mensagem Uhum. de forma geral, seja para homens ou para qualquer pessoa que tenha passado por alguma ou esteja passando por alguma situação, esse é o momento. Queria que você falasse com essas Uhum. pessoas e diga, né, geralmente aquilo que nós não dizemos, mas com o objetivo de justamente ajudar. O tempo é seu e aí já fica aí para os seus agradecimentos também. Tá legal. Como eu disse, né, no início, é Deus primeiro, não tem o que contestar, não tem como negociar. Tendo isso, Deus vai fazendo o processo. Então, você que está passando por essa depressão, homem, mulher, criança, que infelizmente crianças estão sendo atacadas também pela essa variedade de mídia, de televisão, excesso de tela. Então, vocês que estão passando por essa situação, primeiro, não desista. Eu pensei em desistir várias vezes. E as pessoas que estão ao seu redor, mãe, pai, filhos, primos, sobrinhos, abracem essa pessoa que está passando por esse momento. Não desdenham, não fala que é frescura, pelo amor de Deus. Isso é muito grave. Através de uma palavra errada de um parente ou de um amigo, pode acabar tudo. Então, abrace essa pessoa que está passando por essa situação, não desista, continue em contato com Deus em qualquer situação. Deus vai prover tudo se você realmente está com essa ideia de servir a Deus. Porque Deus tem um projeto muito grande. Eu sei que é clichê, mas esse clichê se torna verdade. É isso que é interessante. Então a verdade, ela vai te libertar. Então continua. Continua, não para. Eu, mesmo doendo, claro que às vezes pensei em parar, mas Deus me dava esse suporte. Então, por isso que se você está nesse processo e não está direcionamento, tem essa direção de Deus, você pode piorar a sua situação. E Deus, ele vai mandar anjos, entendeu? Deus, ele não pode, ele pode curar na hora sem tirar com a mão, mas Deus vai mandar pessoas justamente para quê? Para você saber que você depende de pessoas também, né? Deus, ele pode te curar? Claro que pode, mas é o melhor ainda quando você recebe um abraço de um amigo, de uma família. Esse abraço de 5 segundos, conforme a psiquiatria, a psicologia, diz que tem uma cura muito grande.
Então, quando você abraça aquela pessoa que está passando por essa situação de depressão, transtorno do pânico, irritabilidade, você abraça 40 segundos e fica só esperando. O silêncio ajuda demais. Então, não desista, continue, faça o que você tem que fazer, que você goste. Então, o que me ajudou a melhorar o progresso da minha cura? Eu sou ciclista, então, mesmo chorando, doendo, gritando, eu andava e chorava quando eu estava na bicicleta. E é bom que ninguém me via. Quem me via, eu não queria nem saber. Então, pegue, faça alguma coisa que você goste. Não importa, mas faça. Isso vai começar a gerar em você uma sensação de alegria, satisfação. Porque nem tudo, como eu falei, é espiritual, é química, né? Então, a gente tem condições de reerguer. Hoje, a gente tem muitas histórias aí de pessoas que estavam no lamaçal e hoje elas são grandes pessoas, milionárias, independente se é dinheiro ou não, mas que cresceram e hoje estão curados. E você pode curar também, acredite nisso, tá? Eu vou passar aqui o meu Instagram. Vocês podem ver os relatos de pessoas que estavam muito mal e foram curadas através do quê? Primeiramente, claro, a técnica, sim, mas ela não deixou de praticar o quê? A fé, a determinação de saber que elas podem ser curadas. Então, não desista da sua vida. Isso é uma coisa que o inimigo vai jogar na sua cabeça. Dúvidas, vai jogar. Mas você já repreende aí em nome de Jesus que essa verdade vai te curar, tá? E amigos e familiares, não desenhem da pessoa que está passando por essa situação. Vocês podem ser uma ponte para essa pessoa que está passando por essa necessidade, abraçar e curar e ouvir. Ouve a primeira pessoa e depois você pode concretizar, mas sempre usando palavras moderadas, brandas, nada de falar, ah, eu falei para você, ah, é assim, eu falei que não ia dar certo. Não, isso só piora a pessoa. Abraça e no momento que ela quiser confessar tudo a você, você só vai pegar e não vai Acolher. culpá-la. Você vai acolhê-la e não vai culpá-la por nada. Porque se você a culpar, se torna mais peso ainda. Então seja uma pessoa leve para essa pessoa. E eu tenho certeza que haverá benefícios aí, até a cura também. Total. Obrigado. Passa aí o seu contato, o Instagram para o pessoal comprovar um pouco aí do teu trabalho. Certo. O meu Instagram é Efraim1345, tá? E lá vocês vão ver várias técnicas, vão vir me ver também correndo, andando de bicicleta, fazendo vários tipos de Esportes esportes, eu radicais. gosto demais, exatamente. Se você quiser conhecer pessoalmente, eu estou aí à disposição, tá precisando de alguma coisa que te alavanque, pode entrar em contato. O meu Instagram é 98567. O número, Desculpa, o perdão. número do WhatsApp. Desculpa, vamos lá, iniciar. WhatsApp 985670399, tá? Pode mandar um alô lá que eu vou te direcionar. Eu digo para você que quando tem uma pessoa curada, ela ajuda a curar outras pessoas. E se você está passando por essa necessidade e não está curada, você não consegue curar. Você consegue ajudar. Então, como eu estou curado, eu posso te ajudar, tá? E primeiro, Jesus vai te ajudar também. É isso aí. Gente, eu agradeço, Efraim, a sua participação. Obrigado. A gente sempre diz que é importante vir e compartilhar essas histórias porque as pessoas se identificam, às vezes as pessoas estão Isso, passando pela mesma situação e através disso elas têm ali o gancho inicial para conseguir a recuperação total. Então eu agradeço certo. demais a sua participação e agradeço vocês que estiveram conosco até agora. Chamem aí quem precisar de ajuda, quem tiver mais dúvidas, tiver alguma dúvida com relação ao trabalho, a toda essa proposta, o Efraim deixou os contatos, ou também pode mandar para o nosso canal. Continue compartilhando todo o nosso conteúdo, continue dizendo para aquelas pessoas que vocês sabem que precisam ouvir esse tipo de mensagem, esse tipo de conteúdo e fala da importância aí do nosso canal, tá bom? Claro. Agradeço mesmo, continuem, estamos aí toda a semana fazendo um episódio lindão para você e continuem conosco. Até mais. Tchau. Maravilha.